Capítulo 295 de Boku no Hero, galera. Final de arco. E assim, algumas pessoas já estavam questionando a perda do hype nessa conclusão desses últimos capítulos e principalmente algumas decisões aparentemente rushadas, sim, em relação ao Mirio, em relação a Eri e agora nesse capítulo também em relação ao Midoriya dele conseguindo despertar outro poder. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas todos esses três exemplos, eles provavelmente têm a ver com a declaração do Correi agora no dia de ontem, na Jump Fest. A declaração dele que, cara, encaixa completamente com o que a gente tá vendo agora nesse último arco, gente, porque a declaração dele foi o seguinte, de que ele pretende, ou de que talvez ele conclua o mangá em breve. Então a gente tinha uma perspectiva, na verdade a gente não tinha perspectiva quase que nenhuma, de quando Boku no Hero poderia acabar dentro do mangá, se levaria mais 300 capítulos até a história ser encerrada, ou se levaria mais 100 capítulos, mas essas decisões rushadas, assim, vamos colocar assim, vamos falar sério aqui, algumas decisões rushadas aparentemente estão servindo ali para talvez ele já começar a preparar o terreno para começar a encerrar o mangá. Não acho que vai ser só mais um arco daqui pra frente, pode ser que tenha mais uns 3 arcos, quem sabe, né? A gente ainda tem muito chão pela frente, mas, enfim, aparentemente as coisas estão tentando se encaixar para ele conseguir concluir o mangá em breve. Se eu não me engano, essa foi a primeira vez que existe alguma declaração, uma previsão pelo menos, né? Alguma especulação do final do mangá de Boku no Hero. Então, é uma pena, talvez, de certa forma, mas vamos lá, galera, vamos tocar em pontos específicos aqui sobre esse capítulo. Primeiro, em relação ao próprio Midoriya, ele no final desse arco, ele que nesse arco, ele já tinha despertado uma habilidade que era a habilidade de voo da Nana Shimura, e ainda nesse arco agora, no finalzinho, o Correi ele coloca ele despertando uma outra habilidade, que no caso é a habilidade do quarto portador do One for All, que traduzindo não é exatamente com essas palavras que foi dito no capítulo, mas é um sentido aranha. Ele conseguir prever ali, meio que tem uma sensação de perigo e com isso ele sente ali umas certas dores de cabeça por ele não estar acostumado ainda com o poder. Vamos lá, galera, sobre essa habilidade e sobre o quarto portador do One for All. Quando esse portador ele foi mencionado pelo All Might, enfim, né, quando eles estavam vendo aquele encadernado das informações dos antigos portadores, esse personagem foi colocado toda uma aura de mistério em cima dele, porque a gente não sabia como ele tinha morrido. Então a gente começou a parar para pensar, peraí, existem algumas possibilidades sobre isso. Será que ele era exatamente um grande herói? Será que ele não foi para o caminho errado ali, né? Ou será que, por exemplo, ele não sofreu as consequências da habilidade dele? Será que era uma habilidade perigosa para ele e por isso ele acabou morrendo cedo? Quem sabe teve um fim trágico? O fim trágico por si só, se fosse o argumento, eu não acho que sirva como um argumento necessário suficiente, porque, por exemplo, a Nana Shimura também teve esse fim trágico, né? Então eu acho que tem que ter alguma coisa a mais ali para justificar o fato de a gente ter falta de informações em relação a esse portador, né? Eu, inclusive, nem achava que tinha as informações da habilidade dele naquele encadernado, mas aparentemente tinha sim, e o Midoriya ele sabia disso, né? Tanto que agora, quando ele despertou essa habilidade, ele conseguiu associar com a habilidade do quarto portador. Então ainda existe uma aura de mistério em cima desse portador que talvez não tenha a ver com a habilidade dele, porque por mais que a habilidade agora, incompleta, de maneira bem prévia, né, o Midoriya ele esteja tendo dor de cabeça, não parece que é uma habilidade que vai causar ruína ou causar a morte do personagem, sabe? Eu não sei se tem alguma coisa a ver diretamente com essa habilidade, mas parecia ter a ver. Parecia ter a ver, principalmente pela forma como o All Might estava conduzindo o treinamento do Midoriya, né? Ele estava conduzindo o Midoriya, tentando fazer com que ele experimentasse, né? Descobrisse as habilidades dele em treino, para que na hora, em momentos como esse, ele não tivesse esses despertares dessas habilidades e assim a habilidade saísse do controle e acabasse machucando alguém. Então, não é uma habilidade que parece que machuca terceiros, por exemplo. Não é uma habilidade, por exemplo, que vai causar também a ruína dela própria. Então, é difícil. Ainda tá um mistério muito grande em relação a isso. Talvez acabe sendo a primeira possibilidade, né, dele não ter sido uma boa pessoa, quem sabe. Mas, de novo, algo colocado aos 45 do segundo tempo, ainda nesse arco. Mais uma decisão ali, levemente, talvez nem tão levemente assim, rushada do Correi pra começar a acelerar. Cara, começar a acelerar
já pro final desse mangá. Gente, vamos lá, porque mais sobre o final do mangá é especulado, dá pra ser especulado em relação a esse capítulo. Além disso, a gente teve também o Mr. Compress levando uma porrada muito grande do Mirio. Cara, o Mirio, mais uma vez, ele não é um cara que tem uma grande força física fora do comum, ele não tem uma força física sobre-humana, mas enfrentando o Mr. Compress, por exemplo, que também não tem força física alguma, meio que dá ali vantagem razoável pro Mirio conseguir bater nele, né? E infelizmente, cara, a gente vê eles dois lutando e o Mirio, pelo menos, tendo um papel mais ativo nesse arco, porque deu muita impressão de que ele simplesmente voltou nesse arco pra gente ter a volta dele e ele não fazer praticamente nada, mas ele tendo uma luta direta ali com o Mr. Compress, pelo menos dá uma importância um pouco maior pra ele, né? Mesmo que seja no finalzinho. Mais uma vez, uma decisão rushada ao meu ver, mas tudo bem, ele teve a participação dele nesse capítulo e, infelizmente, outro ponto aqui a ser questionado, o Mr. Compress, depois, no capítulo passado, ter toda a revelação e ter feito todo o teatro dele, como se fosse um grande mágico, fodão e tal, nesse capítulo o cara só simplesmente levou porrada, só foi feito de palhaço. O grande mágico de todo esse teatro foi feito de palhaço nesse capítulo, com ele levando porrada de graça ali do Mirio, fazendo umas caretas meio engraçadas ali, sabe? Não sei. Inclusive, uma correção em relação ao review da semana passada, o Mr. Compress, ele não tirou um pedaço da bunda dele. Na verdade, ele tirou uma parte da costela dele, ou pelo menos ali, né, a parte da pele, da carne ali, da área da costela, e eu não tinha reparado. Na tradução que eu tinha visto, dizia bunda. Então eu achei que ele tinha lascado uma parte da própria bunda dele, mas não. Inclusive no final do capítulo é mostrada, né, ele sem camisa, e a gente consegue ver ele sem uma parte aqui da lateral do corpo dele. Tô suado pra cacete, tá uma pizza imensa aqui no meu braço. Mas é possível ver e eu acabei deixando isso passar, então tá feita a correção. Ele na verdade tirou uma parte ali da área da costela. Não sei se os ossos em si, mas pelo menos um pouco da pele e da carne. E sobre a Eri, já aproveitando para falar sobre isso, é muito ruim que a gente tenha tido a revelação de que ela conseguiu dominar os poderes dela no momento atual da história, ainda mais com o Mirio aparecendo, excluindo a parte do Mirio, mas a gente ter a noção de que ela tem conseguido controlar as habilidades dela agora, talvez não 100%, mas tenha conseguido nessa ocasião, no momento tão difícil que a gente tá vendo tantos heróis sofrendo e ficando à beira da morte. Quando a gente já tem a informação de que a Eri, ela tá conseguindo controlar os poderes dela, faz a gente pensar, beleza, todo mundo ali vai ser curado no fim das contas por ela. Pode não ser tão fácil assim, pode ser que exista e pode ser que seja dito que existe um intervalo de tempo para ela conseguir usar essas habilidades dela e assim nem todo mundo possa ser curado instantaneamente. Os personagens eles tenham que ficar no hospital, em tratamento e tal, quem sabe ali uma certa limitação, alguma coisa. Algum limite, nem que seja de tempo, tem que ser colocado nessa personagem, porque senão todo mundo ali que foi mostrado no capítulo passado, todos os heróis chumbados ali no chão, todo mundo vai ser rebobinado no fim das contas. Então, eu não quero que isso aconteça. A gente já teve aquela capa, por exemplo, de capítulo onde a gente viu a Miruko, ela tendo próteses tanto na perna quanto no braço. Então, será que esse foi simplesmente um desenho de um futuro alternativo, onde ela não é curada, ou ela de fato vai ser curada rebobinada pela Eri e ela vai conseguir recuperar os membros dela? Fica aí o questionamento. Mas mesmo que essa limitação ela seja dita, explicitada lá na frente quando os personagens eles precisarem ser curados, né, depois que eles forem tirados do campo de batalha, a gente não tem isso sendo dito ainda. Então a impressão de que a gente tem é de que, beleza, ela consegue controlar o poder dela, então pra que eu vou me preocupar com toda essa galera? O Spinner depois, ele decide pegar a mão, se eu não me engano é a mão do pai do Shigaraki, ele decide pegar aquela mão que estava completamente carbonizada e colocar de volta no rosto do Shigaraki para tentar fazer com que ele desperte, para fazer com que ele se sinta um pouco mais tranquilo. É dito um pouco sobre a sensação que ele tem quando ele tem aquela mão em volta dele, né? Aquelas mãos em volta do corpo dele, que ao mesmo tempo ele sente ali uma repulsa, uma vontade de vomitar e etc, mas ao mesmo tempo ele se sente ali um pouco mais tranquilo, ele se sente em paz. Então uma mistura de sentimentos, ao mesmo tempo ele sente raiva, mas ao mesmo tempo ele se sente também confortado, né? Acolhido, abraçado pela família dele que ele acabou matando. E assim, é muito importante essa mistura de sentimentos porque a gente vê o All for One tomando o corpo do Shigaraki, foi muito louco. A representação visual, que a gente, por mais que tenha visto a mão do pai do Shigaraki, se eu não me engano, no rosto do Shigaraki, a gente não vê o rosto do Shigaraki em si. O que a gente vê é o rosto do All for One, simbolizando, né, que ele conseguiu assumir o corpo do Shigaraki. E ele conseguiu assumir o corpo do Shigaraki nesse momento agora, no finalzinho do arco, porque ele sente raiva, porque o Shigaraki ele tá tomado pela raiva, né? Agora que ele colocou a mão de volta, ele passou a sentir muita raiva. E o All for One, ele se alimenta disso, né? Quanto mais raiva o Shigaraki ele sente, mais fácil é pro All for One conseguir controlar o corpo dele.
O que faz a gente pensar qual vai ser a via inversa, né? Porque se o Shigaraki ele começar a sentir menos raiva e passar a sentir mais amor, por exemplo, e isso assim, a gente vai falar, vocês viram o final do capítulo, não viram? Vocês viram o final do capítulo, vocês já sabem onde é que eu quero chegar. Se ele passar a sentir mais amor, por exemplo, pode ser que fique mais difícil pro All for One conseguir controlar o corpo dele. Então será que essa vai ser a saída para o Shigaraki ele conseguir tomar de volta o controle do corpo dele? Mas por enquanto o All for One ele toma o corpo do Shigaraki e ele decide pegar a galera e vazar dali. Inclusive o Spinner, se eu não me engano, que ele diz que o Compress e a Toga, eles ainda estão lá, né? Eles ainda estão lá, então será que eles vão ser deixados de lado? A Toga, inclusive, a gente nem sabe exatamente onde está agora, então pode ser que ela tem ali o seu plot paralelo, o seu plot único dentro do mangá de Boku no Hero, mas o Spinner não, mas o Mr. Compress, que tá tendo todo esse destaque agora, será que ele vai conseguir sair de lá com o poder dele? Pode ser que sim. Ele eu acho que consegue dar um jeito, mas a Toga ainda fica o questionamento. Mas o ponto é o seguinte, o All for One tomou o corpo do Shigaraki e eles vazaram de lá, né? Mais uma vez, Shigaraki, vilão de Equipe Rocket, por mais que nesse momento da história ele tenha causado o máximo de destruição possível, o máximo de dano já feito para os heróis, mas ainda assim ele teve que ser retirado de batalha como se fosse lá um vilão de Equipe Rocket. Tudo bem, o ponto é o seguinte, quando a gente tem o Midoriya no final do capítulo tentando atacar o Shigaraki, ou tentando atacar o All for One, quando o All for One ele fala, né, sai daqui e expulsa o Midoriya de lá, o Midoriya ele fala o seguinte, e essa frase é chave, essa frase vai ser, cara, esse é o ponto, essa é a frase principal desse capítulo. O Midoriya dizendo que quando o Shigaraki ele tava para ser tomado pelo All for One, ele parecia estar pedindo ajuda. E isso foi a mesma coisa que o Midoriya viu quando o Bakugou estava em perigo também, que o Bakugou parecia estar pedindo ajuda. Então, olha o paralelo aqui, gente. Olha esse paralelo e olha só como provavelmente Boku no Hero vai terminar. O Midoriya salvando o Shigaraki do mal e conseguindo trazer ele de volta para o lado do bem, ou pelo menos um pouco, ou pelo menos parte disso, para assim eles conseguirem lutar contra o All for One no fim das contas. De fato, parece que o All for One ele vai ser o vilão final ainda assim, e a gente vai ter o Shigaraki conseguindo mudar de lado, né? Tendo sua redenção de alguma forma e assim enfrentando, quem sabe também, junto do Midoriya, o All for One. Galera, muita gente vai ficar revoltada com isso e aparentemente esse vai ser o final de Boku no Hero, mas eu não acho que esse seja um final ruim. Eu, na verdade, simpatizo com a ideia do Midoriya ele converter o Shigaraki de volta, porque, cara, o bicho é sofrido pra cacete, sabe? O bicho é sofrido pra cacete, mas é algo que, honestamente, eu queria muito ver ser revertido. Eu queria muito ver, por exemplo, a Nana Shimura conseguindo novamente ter um contato direto com o Shigaraki e assim tentando colocar, mais uma vez, assim como eu disse, ela conseguindo colocar alguma semente na cabeça ali do Shigaraki, né? Talvez isso já tenha acontecido pelo fato do Shigaraki ele estar pedindo ajuda pela visão do Midoriya, né? Na minha visão, na verdade, nem ficou claro isso, né? Mas tudo bem, o Midoriya ele tem a supervisão dele de conseguir sentir ali a outra empatia dele, até mesmo com os vilões. Mas eu gosto muito dessa possibilidade de isso ser trabalhado com o Shigaraki. Talvez ele não virar um santo no final de Boku no Hero, né? Até porque o próprio Midoriya ele falou, você causou o tanto de destruição que causou, mas ainda assim parecia que você estava pedindo ajuda. Então, os pecados dele não podem ser apagados, mas ainda assim pode ser que a gente tenha pelo menos algum tipo de redenção ali. No fim, todo mundo vai se redimir, né? O Endeavor, o Shigaraki, só o All for One que não. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acham disso tudo em relação ao Midoriya despertando uma outra habilidade, dessas decisões rushadas, do possível final de Boku no Hero começando a aparecer ali no final do túnel. Digam tudo nos comentários e mais uma vez, quem não é inscrito, mais uma vez não, é a primeira vez que eu tô falando. Quem não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal para assim não perder nenhum vídeo que sai aqui de Boku no Hero e ativar também o sininho para receber as notificações, beleza, galera? Conto demais com a sua inscrição, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!